e bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para o meu jovem amigo Moisés Cruz. Moisés está no colegial ainda e está fascinado com textos de teoria e me pediu para falar sobre Pierre Bourdieu no texto Meditações Pascalianas. Na verdade, o Moisés me pediu para falar sobre essa sociologia da filosofia. E é um termo que me incomoda um pouquinho porque tem sido popularizado pelo Olavo de Carvalho. E é uma injustiça porque, convenhamos, esse aqui nem sequer é o espaço para dignificar a existência de alguém como Olavo de Carvalho, mas é deprimente que determinados conceitos ou determinadas práticas intelectuais sérias sejam popularizadas por pessoas que não têm a mínima capacidade para lidar com pensamentos complexos. Então, o que eu prefiro pensar, ao invés de sociologia da filosofia, que seria uma análise sociológica do pensamento filosófico, o que eu senti é que o Bourdieu faz uma crítica devastadora ao academicismo. E não apenas ao pensamento acadêmico e suas estruturas hierarquizadas em si, mas a toda uma manifestação social e comportamental que perpassa o viver acadêmico. Como é que nós podemos dimensionar isso? Para você que está no colegial, Moisés, e que está pensando em escolher uma carreira, lembra que eu te falei da diferença entre filósofos, sociólogos e historiadores? O que o Bourdieu faz nesse texto, e faz extremamente bem, é criticar o intelectualismo per si. É aquele intelectualismo que se autorreproduz, que está impregnado na hierarquia acadêmica e que transforma quem não é portador do mesmo discurso em um pária intelectual. Nesse sentido, o Bourdieu analisa o discurso pelo discurso, que é aquele que legitima os objetos, legitimando o próprio discurso. Parece complicado, né? Mas não é. É aquela ideia básica de que certas categorias intelectuais falam somente para seus iguais. Então, quando criam determinados conceitos que parecem dar conta da realidade, o que elas estão fazendo, na verdade, não é explicar a realidade, mas legitimar sua própria prática discursiva e assim diferenciar-se dos outros seres humanos. Nesse sentido, a crítica do Bourdieu ao pensamento filosófico moderno é devastadora assim. Poucas instituições universitárias atuais sobreviveriam se confrontadas com esse tipo de crítica, porque existe mesmo um distanciamento aristocrático por parte dos filósofos, existe toda uma construção em torno do caráter hermético do pensamento filosófico. Eu não sei se você já leu outros textos. Você me falou que estava lendo Thompson. Thompson é sensacional porque também ajuda a desmistificar esse castelinho em que os filósofos se concentram. Eu posso falar a você da minha própria experiência. Quando eu estava na graduação, no fim da década de 80, as primeiras turmas de graduação em filosofia estavam surgindo na Unicamp. Antes disso, aparentemente, só havia pós-graduação. Eu
não estou bem lembrada. A questão é que o aluno de filosofia, para nós, era um coitado, porque já no primeiro ano tinha que optar entre aprender latim ou grego, ou que se quisesse estudar determinados períodos, tinha que aprender os dois. Eu me lembro de uma amiga minha que ficou com uma mecha inteiramente branca de cabelo aqui de fora a fora e tinha 19 para 20 anos. O pessoal ficava totalmente devastado fisicamente de tanto estudar e de tanto estudar textos difíceis. O pessoal da filosofia era extremamente cobrado pelos seus mestres e era sistematicamente humilhado. Professores como Fausto Castilho e Roberto Romano eram terríveis, principalmente com as mulheres. Elas eram extremamente maltratadas nesse curso. E aí você vê uma das coisas que o Bourdieu critica no texto dele. Eu fui lendo e gostei muito desse texto porque eu reconheci experiências, eu reconheci pessoas que eu conheci nesse texto. De ver essa ideia da ilusão, né, da ilusão mistificadora de que o filósofo explica o real. Só que o real não é tão facilmente traduzível. Então, quando o filósofo começa a se perder totalmente em toda aquela abstração medonha que o discurso filosófico traz, eu reconheci amigos meus que embarcaram nessa viagem e se perderam pelo caminho, pessoas que acabaram tomando todo tipo de medicação porque não conseguiam transcender o hermetismo desse discurso e aplicar a realidade, porque não é um discurso real. O discurso filosófico é um discurso abstrato. E aí vai a minha dica. Se você gostou do Bourdieu e está gostando do Thompson, leia a escrita da história de Michel de Certeau. Eu sei que para alguém de 16 anos pode ser um texto difícil, mas o que eu percebi conversando com você é que você tem capacidade, é só ler devagar, ser menos afobado e comparar um autor com o outro. Do momento em que você realizar essas comparações, você vai perceber o teor dessas críticas, você vai perceber a visão que as outras ciências humanas têm da filosofia. E por quê? Porque a filosofia se intitula a ciência em si, a ciência que vai normatizar o discurso a respeito de todas as outras ciências. A partir dessa ideia surge o comportamento como o de Althusser, que para Althusser a história não era ciência. Então, como vamos transformar a história em uma ciência? Vamos jogar no lixo tudo que a história representa e criar uma série de paradigmas e de modelos de interpretação da realidade para que a história aplique ao passado. O que é uma grande bobagem. Tanto que foi moda seguir Althusser nos anos 70, mas hoje é quase uma piada em termos acadêmicos. Mas você percebe que as críticas do Bourdieu se localizam principalmente na produção francesa. Mas é a produção francesa que vai ditar alguns dos debates mais importantes dos anos 70 e 80 nas ciências humanas. Então, o livro dele é importantíssimo. Eu sugiro a você, já que você está embarcando nessa discussão toda, que você comece a fazer glossários. Você comece a destacar desses textos o que significa cada conceito para cada autor. É uma maneira boa de você se preparar para o vestibular e é uma maneira boa de você se preparar para decidir qual dessas carreiras você vai escolher. Porque esses autores, Thompson, Bourdieu, Certeau,
E muitos desses filósofos que são criticados por eles são importantes para que você entenda o paradigma das ciências humanas. Eu já falei aqui várias vezes que aquele conceito clássico de ciência, herdeiro do iluminismo e do século XIX, em que a ciência é passível de experimentação, de repetição, não se aplica às ciências humanas, a nenhuma delas. Mesmo a sociologia, que procura a experimentação empírica, mesmo a antropologia, que tabula dados a partir da observação, nenhuma ciência humana pode seguir um paradigma de ciências exatas. E quando a filosofia estabelece paradigmas para as outras ciências humanas, normalmente são paradigmas inalcançáveis, são ilusões, ou como o Bourdieu denominou, recalques. Eu achei a palavra recalque, que agora está tão na moda por conta das celebridades da internet, tão engraçada nesse contexto, e eu suponho que para você também deve ter sido divertido, ainda mais que sua geração tem muito maior domínio que eu dessa linguagem coloquial. Mas a ideia de que você pode ler esse ranço aristocrático da filosofia como um recalque teria feito o próprio Freud sorrir, e muito. Eu chamaria ainda a atenção para que você lesse esse tipo de texto preocupado com algumas questões pontuais. Por exemplo, pensar temporalidade, que é a nossa condição, quer dizer, o local onde nós estamos no tempo. Historicidade, que é o nosso papel na história, onde nós nos localizamos em relação a outros períodos históricos. Que você prestasse atenção também nessa questão da cientificidade, da obsessão que a filosofia tem de pensar as ciências humanas a partir daqueles modelos tradicionais, como eu já disse. São pequenos pontos para que você preste atenção. Dominando esses pontos, você domina o texto. E dominando o texto, você vai ter uma impressão muito mais clara de todo esse cenário intelectual e vai poder escolher melhor a sua carreira. Bourdieu é um crítico, mas ele está criticando a partir da sociologia. Ele estabeleceu um patamar do real no fenômeno sociológico. Eu criticaria de maneira diferente, embora eu assine a maioria das críticas que ele faz à filosofia, eu criticaria também do ponto de vista histórico. Bourdieu consegue realizar um pouco de crítica e historicizar muitos desses fenômenos, mas eu iria muito mais longe. Isso me deixou pensando em muitos aspectos das críticas passíveis aos modelos de pensamento, porque você tem a ideia de ciência a partir de modelos de pensamento e você tem a ideia de ciências empíricas. O empirismo, por associação ao positivismo, foi muito criticado por escolas de pensamento mais abstratas, mas não é possível fazer história ou sociologia ou antropologia sem um certo grau de empirismo. Não é possível trabalhar só a partir do meio abstrato. Não é possível interpretar a realidade apenas abstraindo-se dela, como fazem os filósofos. Nós, das outras ciências humanas, precisamos o tempo todo do confronto com os materiais e objetos de estudo para poder
testar todos esses paradigmas, para poder estabelecer as fronteiras do real e as fronteiras do abstrato. E muitas vezes a filosofia prescinde desse tipo de estruturação e interação entre o fenômeno, a ideia e o discurso, porque são coisas diferentes. O discurso passa para você a impressão de legitimação da ideia e do objeto, do fenômeno, do fato, do que quer que seja que o discurso está analisando. Mas, no fundo, o que o discurso legitima é apenas a si mesmo. É o discurso pelo discurso. E essa é a crítica que o Bourdieu faz, e é uma crítica brilhante. Eu não sei o quanto isso te ajuda, porque também não sei como é que a sua professora está dirigindo as suas leituras. Se ela está apenas jogando os títulos para que você tenha contato e descubra com qual tipo de produção intelectual você se afina mais, é bom você tomar cuidado, porque muitas dessas leituras sem uma direção, sem algumas questões que você proponha aos textos, elas se perdem. Ler por ler, você não vai guardar, você não vai aprender, você não vai mastigar esse texto e transformar em alguma coisa que seja uma experiência pessoal. Então, converse bastante com a sua professora e veja estratégias de leitura para esses textos. Assim você vai aproveitar muito melhor essa experiência e vai poder escolher de maneira mais madura a sua carreira. Se eu puder dar uma sugestão, venha para o lado bom da força, que pode ser a sua escolha. Eu gosto do lado negro, que somos nós historiadores. Nós historiadores somos o marmitão das ciências humanas. Nós pegamos o material da trajetória do ser humano e damos sentido para que as outras ciências possam fazer suas abstrações em cima. Então, se você estiver a fim de bastante trabalho duro e nenhum reconhecimento, venha para o lado negro com a gente. Agora, se você quiser fazer parte dessa elite aristocrática, vá para a filosofia. Tudo que eu desejo a você é boa sorte na empreitada. Qualquer outra pergunta, qualquer outra dúvida, a gente continua conversando lá no inbox do Facebook e discutindo mais desses textos. E fica a vocês a dica. Eu estou lá no Facebook, na página Cantinho da História, ou no meu blog, que vai passar por aqui. Mande suas perguntas, sugestões, comentários e a gente se vê por aqui no canal. Eu demoro, mas respondo.